por nos dar o privilégio de estarmos aqui, Senhor, e estudar a Tua Palavra. Abra o nosso entendimento, abra o nosso coração. Usa o Teu Espírito, Senhor, para nos fazer entender coisas que nós não entendíamos. E que o Senhor também nos ajude a ter paciência, nos ajude a aquietar o nosso coração em relação a algumas coisas, nos ajude a digerir novas informações e que o Senhor guie toda essa aula, Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Gente, vamos lá então, que eu pretendo acabar 9 horas. E aí eu vou parar onde a gente parar. Porque aí depois não vai dar tempo de ler o 2. Eu coloquei aqui, mas a aula 2 eu vou fazer gravada. Vou gravar um vídeo, vou mandar depois. E aquela aula que eu falei que seria hoje, sobre terra jovem, terra antiga, evolução e design inteligente. Eu vou gravar ela porque ela é mais científica do que teológica, então ia ficar muito pesado. Então a gente vai hoje, dentro daquelas perspectivas que nós vimos na aula passada, ler Gênesis 1, versículo a versículo, e a gente vai comentando o que cada um pensa sobre aquilo. E aí, se nós não terminarmos, não tem problema. Depois eu acrescento no vídeo. Bom, eu trouxe 2 livros que eu esqueci semana passada. O Templo e a Missão da Igreja, Teologia Bíblica sobre o Lugar da Habitação de Deus, do J.K. Bale. E ele vai de Gênesis a Apocalipse, mostrando toda a estrutura do templo, qual era o simbolismo de todo o material usado no templo. Ele faz essa comparação entre a criação e o templo, que é a mesma coisa, aquela visão do John Walton que nós vimos na aula passada. E aí ele vai mostrando a criação, aí depois da queda, Deus não tinha um lugar para habitar, então ele faz uma microcriação a partir do tabernáculo. Vamos para o templo, e aí vem a igreja do Novo Testamento, e em Apocalipse a gente tem o templo mais uma vez. Aniversariante veio, ó, que honra. Não tem problema. E o outro livro que eu falei, Quem Subirá ao Monte Santo do Senhor, do Michael Morales. Esse livro é específico sobre Levítico, mas ele vai dar um contexto da teologia de Levítico baseado em Gênesis, que Deus criou o mundo para ser o lugar da habitação dele, aí vai ter os significados. A gente vai usar esse aqui hoje também. E o do John Walton, já mostrei na aula passada, mas eu trouxe ele hoje porque ele é o contraponto de todas as outras perspectivas. Ele meio que é do contra, ele vai contra todo mundo. E a ideia dele é bem interessante. Então vamos lá. Gênesis 1. A gente vai ver os versículos dentro das perspectivas, né? Mas Gênesis 1, versículo 1. A interpretação tradicional, comum, popular, é de que Gênesis 1:1 está dizendo que Deus criou os céus e a terra, exatamente como está escrito. No princípio criou os céus e a terra. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, para muitos teólogos, isso está se referindo a isso mesmo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Alguns teólogos... eu esqueci o outro livro. Alguns teólogos mais literais vai falar assim, não, Deus criou, está falando aqui que Deus criou o céu mesmo, o céu azul que a gente vê, e a terra, o planeta Terra, mas não o universo, porque o texto está dizendo céus e terra. Outros teólogos, dentro dessa mesma ideia, eles vão falar assim, não, aqui está falando que Deus criou os céus e a terra, mas está se referindo a todo o universo, as constelações, os planetas e tudo mais. E o termo que a gente tem aí
Se eu não me engano, no grego, Deus, a ideia de trazer à existência algo que não existe. Então, a interpretação tradicional entende que Deus chega no nada, e a gente não sabe o que é esse nada, porque não existia, e ele começa a trazer à existência, através do poder da palavra dele, tudo o que vem nos relatos abaixo. Então, seria um termo chamado ex nihilo. E Deus trouxe a existência do nada, criou matéria, não existia matéria, não existia nada. Ele trouxe a existência através, isso aqui significa do nada. É um termo muito comum na teologia, isso aí. Deus criou o universo. E outros teólogos vão dizer assim, Gênesis 1:1, no princípio Deus criou os céus e a terra, não está querendo dizer que ele trouxe... A intenção do autor não é dizer que Deus criou, mas está querendo mostrar a soberania de Deus e o poder de Deus em ter a capacidade de fazer algo existir. Então o foco não é a criação, é a soberania de Deus. E aí o John Walton, ele vai contrapor isso. Para o John Walton, o versículo 1 não significa que Deus criou do nada. A intenção, como a gente viu na aula passada, para o John Walton, o foco do autor não é a criação. Gênesis não é um tratado científico. A intenção do autor de Gênesis não é explicar como Deus trouxe a matéria à existência e nada disso. Mas é a função. Então, para o John Walton, o versículo 1 está se referindo a como Deus deu função à criação. E aí, se vocês lembram da aula passada, John Walton acredita que Deus não criou as coisas do nada, mas que já existia matéria e Deus só colocou em ordem. Ele organizou o universo que já existia, mas estava em caos. E aí a gente vai ter uma coisa interessante. Porque muitos teólogos, aí é outro tipo de estudo de Gênesis, sobre a estrutura literária do texto. A organização dos versículos. O versículo 1 é realmente o versículo 1? Versículo 2, essas separações estão realmente corretas ou não? É um outro tipo de estudo, mas muitos teólogos entendem que Gênesis 1:1 não é um ato criativo de Deus, mas é o subtítulo de Gênesis. Então a gente vai ter lá o livro de Gênesis, então a Bíblia física aí vai estar Gênesis, né? Então vai estar lá Gênesis. Na organização da Bíblia, nós vamos ter o subtítulo ou o tópico, o princípio, não é? O princípio. Só que originalmente isso aqui não existe. Isso aqui foi adicionado lá no tempo da Reforma, quando eles organizaram a Bíblia para separar os versículos, os temas, os tópicos e tudo mais. Antes da Reforma isso já tinha. Aí os estudiosos vão falar o seguinte: o versículo 1 seria esse subtítulo que nós temos adicionado. Versículo então, versículo 1 seria
o tema, o que vai vir a seguir. No princípio, Deus criou os céus e terra. E aí, o versículo 2 seria o versículo 1. E aí começa a discorrer tudo que está nesse título. E aí, a gente vai ver que isso vai fazer muito sentido no argumento do Walton. Então vamos lá, Gênesis 1:1. Muitos teólogos entendem que Deus trouxe à existência o universo, não existia. Outros teólogos vão dizer assim, não, a informação que ele quer passar é a soberania de Deus. E o Walton vai falar assim que não, Gênesis 1:1 é um título e o que vem a seguir é o que realmente Deus fez. A gente precisa escolher uma como a correta? Não. Porque se a gente for analisar bem, uma complementa a outra. Deus pode ter trazido sim as coisas do nada, e isso também indica a soberania de Deus, o poder de Deus no ato de criar. E também, ele não só cria, mas ele dá função ao que ele criou. Ele não só criou e, sei lá, eu criei o livro e está ali. Assim, Deus não criou as coisas e deixou elas inúteis. Ele cria, dá função e dá propósito. Então a gente pode juntar essas visões e a gente vai ganhando, vai ficando mais robusta a nossa interpretação. No versículo 1, era mais fácil eu ter escrito, né? Deixa eu fazer aqui. No princípio, Deus criou céus e a terra. Isso aqui, no hebraico, é bará. E aí, no hebraico, uma palavra, ela tem um campo semântico gigantesco. Então, por exemplo, a palavra banco para nós, ela pode ser tanto um banco de sentar, como pode ser um banco de banco onde o Betão trabalha. Só que aí o que vai fazer sentido é qual é o contexto em que a palavra está inserida. Então, para alguns teólogos, a palavra bará é exatamente criar, significa criar. E é usado e essa palavra, Deus criou, essa palavra bará, ela só pode ser atribuída a Deus. É uma palavra que não é atribuído quando um ser humano, cria um carro. Aí seria outra palavra, mas essa palavra aqui, ela só é atribuída a Deus, porque somente Ele tem o poder de criar algo e de realizar esse tipo de criação que nós estamos vendo. Tem um teólogo chamado Victor Hamilton, ele fala o seguinte: a palavra bará nunca tem um agente humano e ocorre frequentemente em contextos onde o ato criativo está associado à autoridade soberana de Deus. Aí um outro teólogo vai falar o seguinte: tá, mas essa palavra ela não significa simplesmente criar, trazer algo à existência. Mas tem uma interpretação muito que complementa, né? Elas não são antagônicas, elas complementam uma outra. Que ele vai falar o seguinte: ele não só traz a existência, mas ele traz também a realidade, o sentido da realidade. Então, a palavra bará está relacionada não apenas à criação física, mas à inauguração de estruturas de realidade sobre o domínio divino. Então, a partir do momento que Deus cria, Ele também traz o sentido de realidade. Então, a gente percebe que quando Ele começa a criar, toda a estrutura do universo ela começa a fazer sentido. Então, a gente tem uma realidade acontecendo que ela não tinha antes. Porque a partir do momento que tem um objeto aqui, a realidade já é outra. A realidade desse lugar, quando nós não estamos aqui, é uma. Quando nós estamos aqui, a realidade é outra.
Então ele vai falar assim, então a realidade começa a tomar sentido. E aí o John Walton vai contrapor isso. Ele vai falar que Bará não significa produção de matéria, mas atribuição de função. Por quê? Essa palavra ela tem um campo semântico grande. Ela pode significar várias coisas. A gente precisa entender ela dentro do contexto. Para o John Walton, Bará significa dar função e não criar. Dentro desse contexto. Céus e terra, teólogos vão dizer que céu, como já falei no começo, céus e terra é simplesmente céus e terra, nada mais além disso. Mas outros teólogos vão dizer que isso representa também todo o universo, as coisas invisíveis e visíveis, os poderios, os principados, potestades, toda a realidade que existe dentro do universo está implícito nesses céus e terra. Não é simplesmente o planeta Terra, mas é todo o universo, todo o cosmos. Um outro teólogo, aquele Gordon Wehan que nós vimos na aula passada, ele vai falar o seguinte, que aqui, céus e terra, está se referindo ao ato de que Deus, ele não necessita de ajuda nenhuma para criar, é um ato totalmente soberano. Então aqui mostra a soberania dele sobre os céus e a terra. E aí, se a gente voltar na aula passada, a gente vai ver que Gênesis foi escrito dentro de um período histórico, que existia uma cultura, uma geografia e um tipo de pensamento que não tem mais hoje. E aí a gente precisa ir nos livros antigos para entender e tudo mais. E aí vai ter uma interpretação de que o autor de Gênesis ele não está escrevendo um tratado científico de explicar como as coisas vieram a existir, mas que o autor está querendo passar para o seu público daquela época que Deus ele é soberano sobre os céus e a terra. Por quê? Porque Gênesis foi escrito depois do exílio. Depois que eles saíram do Egito, que eles andaram pelo deserto, que fez o tabernáculo, quando Moisés provavelmente se tornou juiz do povo. Lembra que ele está sentado lá e vem o sogro dele e fala assim, cara, se você resolver tudo sozinho, você vai morrer. Então separa os livros. Então provavelmente foi nessa época. Porque Moisés não estava lá na criação para escrever. E aí, quando eles saem do Egito, a gente viu que eles ficaram 430 anos no Egito. E eles aprenderam toda a cultura de lá. E lá no Egito eles adoravam o Deus dos céus, o Deus do sol, o Deus da terra, o Deus da água, o Deus dos animais e tudo isso. Então, uma interpretação possível desse texto é que aqui é uma exortação. O autor de Gênesis está querendo mostrar para o seu público que Deus ele está acima do céu e da terra, ou seja, ele está acima dos deuses que eles acreditavam governar os céus e a terra. Essa é uma interpretação possível. E aí o John Walton vai dizer que a expressão céus e terra refere-se à totalidade das funções que compõem o cosmos e não os elementos materiais. Então vamos lá. Aqui, para o Walton, no princípio Deus deu função aos céus e à terra, que pode ser o universo. Então Deus chega, o universo está um caos, e aí Deus ele começa a ordenar, colocar cada coisa no seu lugar e dar as devidas funções para cada coisa.
É isso que o versículo está querendo dizer. Então, que o versículo 1 assim, tem muita coisa que pode ser e que a gente não precisa escolher uma coisa ou outra, mas a gente consegue complementar isso. Bom, então esse seria o versículo 1. A gente não vai ter nada definido, né? Mas é só o que cada visão entende sobre essas coisas. Nossa, se eu for apagar isso aqui vai demorar. Versículo 2. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Se a gente parar para prestar atenção, o que a gente tem aqui? Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Se a gente lê na interpretação tradicional, que no princípio Deus criou os céus e a terra, e que no versículo 1 é só os céus e a terra, por que o versículo 2 está falando de água, se a água só vai aparecer nos versículos seguintes? Entende? Então a gente vai começar a ter essas tensões se nós lermos como tudo literal e cronológico. Se eu entendo que Deus criou os céus e a terra, por que o versículo 2 está falando de água, se ele vai falar das águas lá no 4, 5 para frente? Por isso que eu, Lucas, entendo que o versículo 1, ele é um subtítulo. Ele não é um ato criativo. Obrigado, Pudim. Porque senão a gente vai começar a entrar em conflito. Por exemplo, a criação do Sol e da Lua, ela está lá no versículo 14. Só que no versículo 3, Deus fala assim, haja luz e houve luz. Então, como que existe luz se não existe o Sol? Se é o Sol que ilumina o universo. Que luz era essa? Então, se a gente for ler Gênesis como cronológico, cada versículo é uma cronologia, uma sequência, uma sequência lógica um do outro, e é tudo literal. É exatamente isso aqui mesmo que está escrito. A gente vai ter dificuldades. Então, versículo 2. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Bom, a terra sem forma e vazia, no hebraico, isso? Não, vavorru. A pronúncia no hebraico disso aqui eu não sei. Tahu vavorru. Significa que é uma expressão usada em outras partes do Antigo Testamento para indicar desolação ou inutilidade. Sem forma e vazia, então, pode ser sem utilidade. Mas isso não necessariamente é algo negativo. Tá? Outra possibilidade é
um estado de desordem. Então, no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem utilidade, ou desordenada, ou caótica. Mas aí alguns teólogos vão falar assim, isso não é sinal de... não é um sinal negativo, porque Deus ainda não deu função. O que nós estamos vendo é que Deus está criando, e Ele vai dar a função depois. Essa é uma possibilidade que eles falam. Aí o Bruce Waltke vai falar mais ou menos isso. Ele vai falar que esse versículo ressalta, esse versículo não implica uma criação imperfeita, mas que ainda está em um estado não moldado para o propósito da vida humana. Então, aqui, sem forma e vazia, é porque ela ainda não está completa. Que aí a gente vai entrar numa outra discussão, é se Deus criou tudo perfeito. Ele vai falar que não. Fala assim, sem forma e vazia não significa imperfeição. Significa que ela ainda não está ordenada para que haja propósito nela. Um outro teólogo vai falar que esse versículo não está sugerindo que Deus está lutando contra o caos. Mas ele está preparando ela, é como se Deus tivesse comprado um terreno, e esse terreno precisa ser plainado, precisa o trator ir lá, tirar as camadas, deixar ele retinho. É isso que está acontecendo ainda na criação. Eles vão dizer isso. Já o John Walton, ele vai falar que essa palavra aqui é só uma palavra diferente para o que a gente já tem aqui. O John Walton vai falar que significa que a Terra ainda não tinha um propósito ou uma função. Ela não era habitável e nem ordenada para a vida. Ele entende que Gênesis 1, versículo 2, não descreve a matéria em caos, mas o cosmo ainda sem um papel funcional. Tá? Então, esse sem forma e vazia pode significar todas essas coisas. O Espírito de Deus que se movia sobre a face das águas vai dar margem para a doutrina da Trindade, da gente ver, a Trindade já estava lá em Gênesis. Muitos vão defender isso, que esse Espírito, ele é o Espírito Santo ali, então é uma segunda, terceira pessoa da Trindade que estava ali no ato da criação. Porém, quase nenhum teólogo vai defender isso. Então, muitos vão dizer que esse Espírito representa a presença criadora de Deus pairando sobre a criação, prenunciando sua ação ordenadora. Lá em Isaías, a gente vai ter um versículo, se eu não me lembro, está no capítulo 14, alguma coisa. Os 7 Espíritos de Deus, que sabedoria, conhecimento, tudo mais. Eles vão dizer que, nesse momento, é esse Espírito de Deus, os 7 Espíritos de Deus, na verdade é um só, mas que contém todas essas faculdades, todas essas qualidades. É esse Espírito de Deus que está... É Deus que está fazendo. Mas é essa sabedoria de Deus, esse conhecimento de Deus, exalando para fora. Eles vão falar, o Espírito de Deus pairando é a sabedoria de Deus começando a ordenar todas as coisas. E aí, Espírito de Deus, no hebraico, é isso aqui. Ruach Elohim.
Outros teólogos vão dizer que o Espírito de Deus pairando sobre a face das águas ressalta que a imagem da vibração ou movimento do Espírito sobre as águas remete a uma ação de vigilância e expectativa criadora. O que isso significa? Sabe quando alguém passa do seu lado, na sequência vem o vento dessa pessoa? Ou quando você está andando numa casa de madeira, você sente a casa vibrar porque tem alguém andando? É isso que eles vão dizer. Eles vão atribuir isso a um espírito. Quando Deus ele cria os céus e a terra é sem forma e vazia. Então ele entra no cosmos, porque Deus ele cria, ele está fora do tempo. Ele está criando. Dentro desse cosmos, dentro do universo, passa a existir espaço e tempo. Então Deus ele entra nesse tempo. Como se ele estivesse entrando com um foguete dentro do planeta Terra. E aí, quando ele entra e começa a andar sobre a criação e criando as coisas, esse movimento dele, esse vento dele passando, essas pegadas, sabe lá em Gênesis 3, quando Adão e Eva caem, e aí Deus ele chega no jardim, eles escutam Deus chegando? Seria mais ou menos isso que está acontecendo. Esse espírito pairando sobre as águas é que, tipo assim, existe uma presença aqui que está colocando em ordem todas as coisas. E aí o John Alton e um outro teólogo, eles vão falar o seguinte: a palavra ruach pode ser traduzida como vento, não só como espírito. E defende que aqui nessa passagem o melhor sentido pode ser o vento enviado de Deus. Que seria isso? A presença de Deus chegando, essa presença ela começa a se espalhar pela criação. Enfatizando a preparação para a ordem, sem necessariamente ler como referência trinitária. Ou seja, a gente não precisa ler isso aqui e só lembrar da Trindade. A gente pode ler isso aqui vendo que Deus entrou no cosmos, Deus entrou no mundo e a presença dele começa a se espalhar por toda a criação. Aí o Alton vai concordar com isso, mas o importante para ele é a ideia de força de Deus atuando sobre as águas, indicando o início de funcionalidade. Então aqui, deixa eu ver se a gente terminou. Tem as águas. Não vai dar para escrever. Era a terra sem forma e vazia, a gente acabou de ver isso. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. As águas, elas podem ser águas mesmo, mas muitos teólogos vão dizer que essa água ela é um símbolo que representava o caos. Então, no Antigo Testamento, quando a gente vai ver as águas, o oceano, tudo isso, significa caos. Tem a força da água, ela simboliza caos. Onde ela vai passar, ela vai causar destruição. Então ela traz o caos. Então a água, no versículo 2, ela pode significar o caos. Outros teólogos vão falar que essas águas podem significar os deuses hostis. E aí a gente vai precisar ir lá para a interpretação de Walton, de que lembra que para ele, e não só para ele, mas para uma escola judaica, já existia matéria, o universo já existia, e existiam vários deuses. E aí esses deuses começaram a lutar entre si para ver quem iria ficar com o domínio da terra. E aí nessa briga deles, eles acabam destruindo, colocando em desordem todas as coisas. E aí Deus, Yahvé, ele chega, derrota esses deuses e começa a pôr em ordem toda a criação de novo. Então, para essa interpretação, a gente tem que ter como pressuposto isso, de que essas águas, elas significam... Deixa eu colocar aqui. As águas do versículo 2 significa caos, pode significar caos, ou deuses
hostis. Outros teólogos vão dizer o seguinte: não há nenhuma batalha acontecendo, mas apenas um estado da criação aguardando uma ordem. Então, quando o Espírito está passando sobre a face das águas, significa a criação aguardando que uma ordem seja dada para que o Espírito ou o próprio Deus comece a fazer algo. Então a gente vai ver assim que algumas interpretações elas são bem fraquinhas, outras são interessantes e outras parece que a gente está assistindo Vikings. A criação bíblica subverte o mito. Aqui tem uma outra interpretação que vai falar assim: o Espírito de Deus pairando sobre a face das águas significa que ela está já submissa. Lembrando de que existia o Deus que governava a água e que a ideia do autor é mostrar que a água está submissa a Deus. Então, não tem que adorar a água, tem que adorar o Deus que governa sobre a água. O John Walton vai falar, não, são águas, mas que elas não têm função. Lembrar de John Walton e falar assim, função, só isso. Aí dentro da interpretação dele, vai estar lá, o mundo está um caos. Então vamos supor que a água ela tinha uma função antes dessa desordem. E que, vamos supor, a água em desordem, vamos pensar em tsunami, essas coisas. Então vamos supor que Deus chegou no mundo e a água estava assim, maluca. É um exemplo bem simples assim para a gente tentar entender. E Deus, para o John Walton, Deus ele chega e ele vence a água. Ele tem o poder de colocar ela em ordem. Por causa disso, no Antigo Testamento a gente vai ver que a água ela tem um poder muito grande. No Novo Testamento também. Quando tem a tempestade lá no barco, os discípulos ficam desesperados. Eles encontram Jesus dormindo. E aí Jesus só fala para o mar se acalmar. Porque para ele, e aí o que eles falam? Quem é esse que tem poder para acalmar o mar e tudo mais? Porque para eles o mar é um elemento indomável. O mar é o elemento mais forte da criação. Então como que alguém tem o poder sobre algo que ninguém consegue vencer? Essa é a surpresa deles. E é isso que eles têm em mente. O mar, a água, ela significa caos, destruição. É o elemento mais forte da criação. E de repente Jesus, só com o simples fato dele falar, o mar já... Então para o Walton é essa mesma ideia aqui. Deus ele tem o poder de colocar ordem no caos. Versículo 3. Disse Deus, haja luz e houve luz. Acho que esse é mais rápido. Isso. Repetir a pergunta? O Pudim falou que lá no versículo 6, o Tintim, que Deus fala assim, haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficam embaixo do firmamento das que ficam por cima, e assim foi. E aí ele está falando que aqui dá a entender que as águas, elas são águas e não caos. Isso. A gente pode entender as duas coisas. Porque é um pensamento até mesmo dos discípulos.
A água é a água mesmo. É um elemento líquido, só que ela tem um significado também, que pode significar caos, pode significar algo impetuoso, algo que traz destruição. Porque para eles a água era água, só que era um elemento indomável. Então eles atribuíram a ela um significado de ela traz o caos. A hora que esse mar quiser vir para a cidade, vai trazer o caos. Então, não necessariamente a gente precisa escolher um ao outro. A gente pode falar, a água é água mesmo. Mas aqui nesse versículo 2, eles já estão falando qual é o significado que essa água vai ter também. Além de ser um elemento físico, ela tem um significado. A mesma coisa é o vento. O vento é o vento mesmo. Mas dependendo de como ele vem, tipo assim, ele vai causar destruição. Então as pessoas atribuem significado a esses elementos. Mar vai ter significado, rio vai ter significado. Então, uhum. Ah, tá. Entendi. Vamos ver quando a gente chegar lá. Senão eu vou dar um salto muito grande. Mas a gente vai chegar lá. Versículo 3. Disse Deus, haja luz e houve luz. Aí aqui a gente vai ter aquela pergunta que eu fiz na aula passada, que é a mesma pergunta do Morales, que ele vai fazer. Como se a criação é cronológica, como é que a luz surge no versículo 2, mas o sol só vem lá no versículo 14? Vai falar, então a gente tem um problema aí. Essa luz, alguns teólogos vão focar no haja luz, só isso. Falar, ó, aqui a intenção do autor é mostrar o poder da palavra de Deus. Ele fala haja e ageu. Nossa, já viram essa tatuagem? É muito estranha. Então ele vai falar haja e houve, aconteceu. Então o foco deles vai estar no poder soberano de Deus de criar algo a partir da fala. Aí outros teólogos vão falar assim, esse versículo está mostrando que Deus não precisou do auxílio de ninguém. Ele criou a partir da própria palavra. Então é um complemento dessa primeira. O Bruce Waltke, ele vai falar assim que esse é um padrão repetitivo ao longo do capítulo, mostrando a autoridade criadora de Deus e estabilidade da ordem. Aí o John Walton vai falar o quê? Que é Deus dando função. O Walton fala o seguinte: haja luz não marca o surgimento da luz como substância, mas a sua função como componente essencial para a organização do tempo, dia e noite. Deixa eu ver se eu consigo explicar isso aqui. O mundo ainda está sendo formado. Deus está trazendo uma ordem ao mundo. Então vamos lá, a gente tem as águas, mas as águas estão em desordem. Que ele só vai ordenar as águas lá no versículo 6. Que ele vai falar, ó, agora eu vou pegar as águas, vou colocar aqui e aqui. Mas existe água. A água está lá. Vamos lá. Aqui é a terra, tá? Aqui é o chão. Aí vamos supor que tem água aqui, tem água aqui. Ele vai falar, essa luz,
ela existe. Deus, ele cria a luz. Então essa luz, ela apareceu, iluminou tudo. Mas ela tá desordenada. Por quê? Para o John Walton e outros teólogos, ele vai falar que ele vai pegar essa iluminação, vai compactar ela dentro de um elemento que é o Sol. Opa. Então ele vai pegar a luz, vai colocar ela aqui, ó. Vou criar esse luminar e vou colocar a luz dentro dele. A água eu vou pegar ela e vou colocar ela acima do firmamento. Aí qual que é a ideia? De criação cronológica que para mim não faz muito sentido. Vamos lá. Era a terra sem forma e vazia. A gente não sabe como é isso. Trevas cobriam a face do abismo. Haja luz e houve luz. Passaram a tarde e amanhã, e esse foi o dia primeiro. Haja entre as águas um firmamento. Então vamos lá. O que a gente tem no 2? A água. E aí um abismo. E para nós o abismo é um buraco negro. Porque não existia uma parede. A água estava lá e beleza. E aí tinha um abismo aqui. Abismo. Essa é a criação cronológica. Acho que ela vai ficar mais interessante para a gente entender. Haja entre as águas. Então vamos lá, tem água. Falha não, caneta, agora não. O que ele fala aí no 6? Haja entre as águas um firmamento. Se a gente interpretar isso literalmente, conforme está escrito, vamos lá, Deus chegou no nada, que só tinha água. Porque não fala que Deus criou a água. Ele chega lá, tudo desordenado. Ele vai falar, haja entre essas águas um firmamento. Firmamento é algo sólido. A gente pode entender como o planeta ou o universo. Então, em volta do universo, essa imensidão negra que ninguém acha o fim, existem essas águas. Que separe águas de águas. Então aqui o firmamento surgiu, separou águas e águas. Águas embaixo e águas em cima. Então Deus fez o firmamento, separou as águas que ficavam embaixo, as águas que ficavam por cima. E assim foi o firmamento, Deus chamou de céu. Esse firmamento, Deus chamou de céu. Então o firmamento não é terra, não é nada. A Bíblia vai falar que esse firmamento aqui é o céu. Vamos lá. Você vê que o negócio não é fácil. O firmamento Deus chamou de céu. Passaram a tarde e amanhã, esse foi o segundo dia. Disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo. Então, debaixo do céu, Deus ajuntou as águas, tudo num lugar só. Meus desenhos não ajudam, né? Ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça a parte seca. Então, debaixo do céu vai aparecer uma parte seca. Fazendo desenho geométrico, mas... E aí, junto com essas águas. A parte seca, Deus chamou terra. Vai. Terra. O livro que eu ia trazer, a gente tem vendendo aí. É o Evangelho do Cristo Crucificado. É de lá que eu estou tirando esse desenho. Estou tentando lembrar de cabeça como é que ele é. Tem o capítulo 3 ou capítulo 5. Ele vai em ordem cronológica, como se tudo fosse literal. E vai falar como foi cada ato criacional. E aí ele vai desenhar mais ou menos isso aqui. Mas o que eu não lembro direito como é que era.
Mas aí, se vocês quiserem, tem vendendo aí. Comprem, é legal. Mas eu vou mandar foto depois. Chamou os mares. Então, junto com... Vamos lá pegar a sequência. Ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça a parte seca. Então, junto com as águas, apareceu a parte seca. E assim, a parte seca, Deus chamou terra e chamou de mares essas águas que ficaram abaixo do céu junto com a terra. Então, aqui, mar. E Deus viu que ficou bom. E disse: cubra-se a terra de vegetação. Então, a gente tem a água no céu. Aqui, o firmamento é o céu. Embaixo do céu, junto com essas águas, o firmamento. Vamos tirar isso aqui. Então, o firmamento lá, embaixo aqui tem um outro firmamento, que é a terra. As águas, junto com a terra, são os mares. Dentro da terra, vegetação. Mato. Vou desenhar uma florzinha aqui. Plantas que dêem sementes, árvores, nananã, e assim foi. A terra fez brotar vegetação, com suas espécies, e árvores cujos frutos produzem semente. Deus viu que ficou bom, passado a tarde, manhã, terceiro dia. Disse Deus: haja luminares no firmamento. O firmamento é céu. Haja luminares no firmamento. E a lua. Para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite. Também fez as estrelas. E Deus viu que ficou bom passar a tarde e manhã. E aí ele vai falar, enche os mares de seres vivos e tudo mais. A leitura tradicional nossa, que a gente aprende desde pequeno, se a gente fosse colocar no papel, seria isso aqui. Assim que aconteceu. Existia águas no nada. Deus separa essas águas, cria um firmamento no meio delas, que é o céu. Debaixo desse firmamento, junto com as águas que ele separou para baixo, a terra. Dentro da terra, a vegetação. Nas águas que ficaram abaixo do firmamento, os peixes e tudo mais. Muito contestável isso aqui. Parece lógico, nossa, nunca mais vou ler Gênesis igual. Mas é muito contestável isso. Não, pode ir. Isso. A gente não descobriu 10% do que é o mar. E provavelmente a gente nunca vai saber. Então, chega um momento em que as pessoas, o submarino desce, 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 chega uma hora que fala assim, se a gente passar daqui, vamos explodir.
Só que assim, é um abismo, o negócio vai lá não sei na onde. Então, quando fala do dilúvio, provavelmente essas águas que estão lá onde ninguém nunca foi. Deus explodiu aquilo lá e isso subiu. E aí Jó 32, vamos ler rapidinho. Não vou acabar Gênesis 1 hoje. Nossa, é muito legal. Jó 32? Não. Eu não vou achar. Tem uma parte que Deus está descendo o sarrafo em Jó. E ele vai falar assim, onde você estava quando eu criei? 39? Eu acho que é 42. Tá, começa no 38. Vamos lá. A partir do versículo 4. Deus falando para Jó. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Talvez você saiba. E quem estendeu sobre ela a linha de medir e os seus fundamentos sobre o que foram postos? E quem colocou sua pedra de esquina enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam? Aqui a gente já vai ter uma controvérsia com uma leitura literal. Porque aqui Deus está falando, enquanto eu estava criando, as estrelas cantavam e os anjos cantavam. Só que Deus ainda não está falando que Deus criou os anjos aqui ainda. E também nem fala. Então, como Deus criou tudo, é um grande mistério. Nós temos essas informações, mas a gente não pode falar que foi cronológico. Porque uma interpretação de Gênesis 1, dos dias da criação, não é que são dias cronológicos, mas que são etapas da criação. Primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa. Outras interpretações vai falar que não são nem dias, mas são eras. Vai falar, Deus provavelmente, na nossa contagem, Deus demorou centenas, milhares de anos para concluir o que a Bíblia está chamando de primeiro dia. Porque assim, se a gente ler aqui do 38 até o final, a gente vai ver que muita coisa que não está em Gênesis 1 está falando aqui. Quem represou o mar pondo-lhe portas, quando ele irrompeu do ventre materno, quando o vesti de nuvens, e em densas trevas o envolvi, quando fixei os seus limites e lhe coloquei portas e barreiras. Tipo assim, onde estão essas portas e barreiras nos mares, sabe? Até aqui você... quando eu lhe disse, até aqui você pode vir. Então, o limite da maresia que a gente tem na praia, é isso aqui que Deus está falando. Eu coloquei os limites até onde o mar... Deus está falando assim, onde você estava quando eu falei para o mar, até aqui você pode vir. E até aqui não. E, gente, o mar não passa de onde ele não tem que passar. E aí a gente vê as pessoas lá e vai criando. Tipo assim, o mar tem um limite, mas o ser humano parece que não tem. E aí o ser humano está criando para dentro do mar. Vai chegar uma hora que vai dar ruim. Até Deus falando para o mar, até aqui você pode vir, além deste ponto não. Aqui faço parar as suas ondas orgulhosas. Então parece que Deus está dialogando com o mar. E aí a gente vê um Deus totalmente relacional. Ele não só dá ordem, faz isso, isso. Ele está dialogando com o mar. Está falando que até aqui você pode vir. Aqui é onde as suas ondas orgulhosas param. Então, esse diálogo dá a entender que, tipo assim, o mar ele gosta de se mostrar. Ele gosta de mostrar o poder que ele tem. E as ondas, pelo que Deus está falando aqui, é o mar mostrando, ele está assim, se orgulhando do seu poder. E aí Deus fala assim, mas só vai até aqui.
Aí ele fala para Jó: você já deu ordem amanhã? Ou mostrou a alvorada onde é o lugar dela? Para que ela apanhe a terra pelas pontas e sacudisse dela os ímpios? A terra toma forma como o barro sobre o sinete, e tudo nela se vê. Então, assim, gente, depois vocês leem do Jó 38 até o final, ele vai falar: quando eu abri as comportas do céu, onde eu, onde eu faço estoque de pedras de gelo. Falei, gente, como é que é esse negócio? A gente não tem isso em Gênesis 1. Mas aí a gente vai tendo coisas novas no decorrer da narrativa. Né? Vamos voltar para Gênesis. A gente está no versículo 3 ainda. Ai, Gênesis é muito bom. Bom, vamos lá. Bom, então, voltando, né? Então, para John Walton, acho que esse desenho vai ajudar. Quando fala haja luz, essa luz apareceu, sim. E aí Deus compactou ela dentro do sol. Ele pegou essa luz e falou: o seu lugar vai ser aqui, nesse luminar. A criação é funcional. A luz marca a alternância temporal que sustenta os ritmos da vida. Aqui a gente vai ter uma interpretação mais profunda. E a gente está vendo tudo assim, tudo bem por cima, né? Mas tem uma interpretação que ela é mais profunda, que os teólogos vão falar o seguinte: quando Deus fala haja luz, ele já está mostrando para o restante da criação que a vida vai ser regida por algo. Porque se ele separa luz das trevas, uma luz para iluminar o dia, para iluminar a noite, ele está mostrando, ó, essa luz que eu acabei de criar, é ela que vai ditar o ritmo da vida de vocês. Então ele está organizando, fala, ó, vai ter uma ordem. A gente tem um espaço, mas eu vou preencher esse espaço. E essa luz que eu criei, ela vai reger o tempo de vocês. O dia vocês trabalham, à noite vocês descansam, tudo mais. Mas aí a gente teria que entrar em um monte de coisa. Por que a luz é criada antes do Sol e da... Eu acho que agora vai responder sua pergunta, o seu Luiz. Por que a luz é criada antes dos luzeiros? Aí, basicamente é para afirmar que a luz não depende de corpos celestes, mas do decreto de Deus. Ou seja, a luz que existe no Sol não pertence a ele, mas é um decreto de Deus. Ela está sob o domínio de Deus. O Altke e o Gordon Wenham veem isso como uma afirmação teológica contra os mitos antigos, lembra? Eles adoravam o Deus do Sol. Então o autor escreve, ao escrever isso aqui, ele está querendo dizer que Deus é maior que o Sol, que era para eles pararem de adorar o Deus do Sol lá do Egito. Outros teólogos vão falar que Deus é a fonte primária da luz e os luzeiros serão apenas instrumentos funcionais. Victor Hamilton interpreta a criação da luz como símbolo de ordem, clareza e vida associada diretamente a Deus. Então aqui algumas coisas, eu não sei porque que eu anotei isso aqui. Não vai fazer muito sentido para nós. O Alton vai falar um negócio muito interessante. Ele vai falar que essa luz é criada como realidade funcional do tempo. Então, para John Walton, haja luz significa, a partir daqui, os tempos começaram. E agora a gente consegue separar luz e trevas, dia e noite. Então aqui é Deus colocando o tempo para começar a funcionar. Os luzeiros só serão designados depois como portadores dessa luz e não a fonte dela. E essa é a próxima interpretação, tem tudo a ver. Eles vão falar que esse haja luz significa a presença de Deus. Deus entrou
na criação. E a glória de Deus, o poder de Deus é tão grande que ilumina toda a terra. Então essa luz aqui significa a presença de Deus, que aí eles vão remeter lá a Apocalipse, que na Nova Jerusalém não haverá necessidade de sol nem de lua, porque a própria presença de Deus ilumina toda a terra. E aí faz sentido o que o John Walton está dizendo, que os luzeiros, o sol e a lua, não são a fonte de luz, mas os portadores dessa luz que vem de Deus. Por isso que cara, lá na Nova Jerusalém não vai ser necessário. Vai existir? Talvez, não sei. Mas se não existir, não vai fazer diferença alguma, porque essa luz ela emana do próprio Deus. O valor simbólico da luz. Que seria isso? Esse haja luz não é literal, é um símbolo da própria presença de Deus. Isso aqui é o John Walton. Só o John Walton. Jorge Moral, direção. Beleza. Versículo 4. Para eles. Ah, tá. No versículo 4 vai falar da separação das trevas e da luz. Aí do 14 em diante fala do sol e da lua. Só que no decorrer de Gênesis, sempre quando Deus termina ali o dia, fala que houve manhã e tarde e nunca cita a noite. Não sei. Mas vamos lá. Vou falar provavelmente, mas é com toda certeza. A contagem de dias naquela época não é a mesma que a nossa. Então a gente sabe que está terminando o dia porque está vindo a noite. As traduções, elas vêm já nesse sentido. Mas no texto mesmo, naquela época, os dias não eram contados como a gente conta. Por exemplo, até hoje para o judeu, 6 horas da tarde já é o começo do outro dia. E para nós o outro dia só começa meia-noite. Só que antes disso existia um outro tipo de contagem de dias que, sim, precisa estudar isso aí para ver o que provavelmente era. Mas assim, é certeza, essas contagens de dias em Gênesis não é a mesma que a nossa. É porque a tradução ela já vem com essa intenção de ajudar a gente a entender mais ou menos como é que foi. Mas não era assim que eles contavam. A gente vai chegar lá no 14, eu acho. E a gente vai ver um pouco disso aí. Versículo 4. Nossa. 4. Versículo 4. E o versículo. Achei. Deus viu que a, nossa, Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Vamos um pouquinho de pedaço em pedaço, senão Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã e esse foi o dia primeiro. Aqui, dentro disso que a Esther falou, aqui
está mais próximo da contagem de como os judeus veem os dias. Tarde e manhã é porque o outro dia para eles começa no final da tarde, não no final da noite. Então, a contagem deles está bem mais próxima do que poderia ser lá no começo. Esse tarde e manhã é um termo para se referir, o dia acabou. O dia, aí, essa tarde e manhã, tipo assim, é para nós isso, que as traduções vêm trazendo e tudo mais. Mas, sim, fim da tarde, já começou outro dia. Seria mais ou menos isso. Deus viu que a luz era boa. Alguns entendem que isso é um julgamento divino. Deus está decretando aqui. Isso que eu fiz é bom. A expressão de aprovação moral e estética. A estética ficou boa e tudo mais. Deus avalia a sua obra como adequada e a função boa em si. Outros vão dizer que essa avaliação de era boa como testemunho da qualidade intrínseca da criação. Aqui vai ser mais alguma coisa estética. Assim. A bondade não é apenas utilitária, mas ela reflete o propósito soberano de Deus e a harmonia com a ordem cósmica. Então aqui, isso é interessante. Quando a gente tem essas declarações e viu Deus que era bom, é porque ele colocou em ordem. Agora está em ordem, agora ficou bom. Porque o versículo versículo 3, houve luz, Deus viu que a luz era boa. Versículo 4. Quando que termina o primeiro dia? Primeiro dia. Tá. Quando ele vai falar, no final, quando ele está terminando o primeiro dia, ele vai falar que a luz era boa, separou a luz das trevas, chamou a luz de dia e passaram a tarde e manhã o dia primeiro. Então aqui, quando ele fala que algo é bom, que terminei, está em ordem, tá funcionando. Só que quando ele termina o segundo dia, ele não fala isso. Ele não fala que o segundo dia ficou bom. Ele só vai falar quando ele continua no terceiro dia aquilo que ele começou no segundo. Então, o segundo dia, Deus não terminou o que ele fez. Ele continuou no terceiro dia. E quando ele termina, aí ele vai falar, e viu Deus que era bom. Então, agora, o segundo e o terceiro dia eu concluí agora ficou bom. Mas o segundo dia não deu. Tô devendo hora. É brincadeira, gente. Não, ó, ele está lá. Haja luz, viu que a luz era boa, separou a luz das trevas. Chamou luz dias e as trevas chamou noite. Passaram a tarde e manhã o dia primeiro. Só que ele já falou que ficou bom antes. Aí ele vai falar, depois, que aí é o segundo dia, haja entre... É só uma curiosidade mesmo. Reforça o padrão e viu que era bom, uma repetição litúrgica, afirmando a confiabilidade e a perfeição do que Deus faz. Resumindo aqui, quando ele fala que algo ficou bom é porque está funcionando do jeito que é para funcionar. E não necessariamente significa que ficou perfeito. Isso é uma outra coisa que a gente vai entrar na próxima aula. Vamos pular então para o versículo 5. Aqui a separação de trevas e luz é uma organização mesmo, não tem muito significado. Versículo
5. Deus chamou a luz dia, as trevas noite. O que isso significa teologicamente? Nomear indica que Deus é o Senhor da realidade. Ele estabelece as categorias fundamentais do tempo. Aí o Victor Hamilton vai falar assim: na mentalidade hebraica, dar nome é um ato de autoridade e posse. Ao nomear dia e noite, Deus define os ciclos do tempo. Então ele cria a luz, aquela luz poderia ser o início do tempo, sendo contado, e aí ele vai colocar, separar. Então aqui, essa luz vai ficar aqui, as trevas aqui, e aí eles vão entender que isso aqui é Deus tendo autoridade sobre essas coisas, e que nomear dia e noite define os ciclos do tempo. Considera que esse ato, o Bruce Waltke considera que esse ato insere Deus como regente do tempo humano, estabelecendo os limites da nossa existência. Deixa eu ver que eu vou pular um bom pedaço, que é a parte da vegetação, que eu acho que, por um momento, não vale a pena entrar. A gente está vendo mais os detalhes aqui. Deus viu que era bom, significa que aquilo está funcionando como deveria funcionar. Vamos lá para o 16, que é o 14, que é os luminares. Então, o que a gente viu até agora tem a ver com... A gente pode resumir, sim, tudo isso, de que a gente não precisa escolher uma interpretação ou outra, mas que elas se complementam. Então, o que eu entendo? Versículo 1 não é uma ação, é um subtítulo, que seria assim: como Deus criou todas as coisas, como Deus fez todas as coisas existirem. E a narrativa mesmo começa no versículo 2. É assim que eu entendo. E a gente vê que Deus, ele não tem problema em a gente acreditar que Deus traz à existência as coisas do nada, assim, não existia. Pelo poder dele, ele trouxe a existência. Mas aí ele não só traz existência, mas ele traz propósito e função para aquilo que ele criou. E que no meio de tudo isso, revela a soberania de Deus, o seu poder, o seu relacionamento com a criação. Então a gente vai ter várias implicações do caráter de Deus em tudo isso. Pode falar, Tom. Não. A gente vai ter não evolução darwinista. A gente vai ter uma visão cristã que é eles acreditam na evolução, mas não como Darwin acreditava. Eu vou gravar essa aula, que eu falei lá que eu vou gravar ela. Mas, por exemplo, o Carson? Não. O Alistair McGrath, eu não sei, vocês vão conhecer esses teólogos em algum momento, assim. Vocês vão ter mais contato com eles. Tem muitos teólogos reconhecidos, sim, o pessoal valida muito eles, são muito bons. O Alistair McGrath, por exemplo, ele acredita num tipo de evolução que vem do próprio Deus e não do Big Bang. Deus ele foi evoluindo a criação de acordo com as circunstâncias climáticas que foram acontecendo. Deus ele vai fazendo essa mutação genética, evoluindo os seres durante a história. Essa é uma visão cristã. Aí dá pra gente conversar com elas. Agora tem, tipo assim, sei lá, uma pedra criou todas as coisas. Aí fica muito complicado de... E é aquilo, algumas coisas a gente vai rejeitar mesmo, falar, isso aqui não tem nada a ver. E outras coisas a gente fala assim, é possível que seja isso aqui, vamos ver, vamos tentar encaixar isso aqui em alguma coisa. Vai agregar, sabe, não é algo que vai trazer confusão. É algo que vai agregar e vai edificar a gente.
Então, no meio de tudo isso, tem Deus dando função, Deus criando, Deus se relacionando, mostrando a soberania, o poder e tudo mais. Versículo 14. Bom, aqui, disse Deus, haja luminares no firmamento do céu para separar o dia e a noite. Então, a função do sol e da lua tem, uma das funções do sol e da lua é separar o dia e a noite. Só que também tem uma outra função que vem na sequência. Sirvam também eles de sinais para marcar estações. Como eu falei, naquele tempo eles não contavam como a gente conta. Então o tempo para eles era de acordo com a movimentação do sol e da lua. E aí a gente vai ter lua minguante, lua crescente, que para eles não é só uma fase da lua. Para eles marcava o início de um novo tempo. Seja de estação, seja de ano, dias e tudo mais. Só que aí o Michael Morales vai falar o seguinte: se a gente entende que Gênesis foi escrito lá quando o tabernáculo já existia, e que quando Deus fala sobre as medidas do tabernáculo e tudo mais, a gente vê esse micro-universo inserido no tabernáculo, que é isso, só que não é mais sol e lua, né? Vai ter lá candelabros, os pães, a luz virada para o lugar certo, tudo mais. Então ele fala assim: se a criação é um grande templo onde Deus habita, houve a queda, Deus não pode mais habitar nessa terra porque ela está contaminada até que tudo seja restaurado e ele volte a habitar. Ele cria um micro-universo. O tabernáculo é como se fosse uma maquete da criação, onde Deus escolheu habitar. E ele vai falar o seguinte: que lá as festas judaicas foram estabelecidas por Deus no tempo certo, o tipo de sacrifício que eles tinham que fazer no tabernáculo e tudo mais. E ele vai falar, de um período até outro período, é isso que vocês vão fazer. Começou um novo período, é isso. O que ele vai falar? Quando o autor de Gênesis está escrevendo isso aqui, ele não está olhando para a criação. Ele não está olhando para o sol e para a lua. Ele está olhando para o tabernáculo e ele está olhando para a tradição oral da criação e ele está falando assim: opa, então sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos, tem relação com as festas. Então, quando Paulo vai falar lá em Gálatas, assim, não se preocupem com as festas de lua nova, porque a cada ciclo da lua era um novo período, então era um novo tipo de sacrifício que eles tinham que fazer. Então, alguns vão entender isso. O sol e a lua têm a função de iluminar, o sol tem essa função de aquecer, mas para eles, naquela época, a principal função deles era de marcar esses períodos. Mudou a lua, então a gente vai ter um novo tipo de sacrifício que a gente vai ter que fazer, é uma nova dinâmica que vai começar a acontecer no nosso meio. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra, e assim foi. Deus fez os 2 grandes luminares, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite. E aí, o que o Morales vai dizer? Que lá em Gênesis 2, quando Deus cria o homem, fala, governe sobre os peixes, a terra e tudo mais, ele vai falar assim, presta atenção que Deus não está dando o governo do sol e da lua para eles. Eles vão governar sobre a criação, mas essa governança tem um limite. Porque o sol e a lua não está incluso. Porque quem dita o ritmo da vida humana não é o ser humano, mas é a marcação de tempo.
Então, de toda a criação que Deus fez, a gente não vai encontrar o Sol e a Lua sobre o domínio humano. Então, o limite do governo humano, o governo humano ele tem um limite. E nós estamos sendo governados, que quem dita os nossos dias é o Sol e a Lua, é o tempo. É ele que dita. Não é nós que falamos para o Sol, ó Sol, esquenta um pouquinho menos hoje. A gente não tem essa autoridade. E ele vai chamar a atenção para isso. Porque Deus, ele vai falar o seguinte, 16, Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia. Então ele está falando, ó, o maior vai governar o dia. Então o dia, essas 24 horas, vamos trazer para o nosso tempo, não é o ser humano que governa, é o sol. Porque se nós tivéssemos que governar o tempo, o nosso dia teria 30 horas, porque a gente nunca termina o que a gente tem que fazer no dia. E aí a gente vê, porque assim, a gente está debaixo, a gente está submisso a uma ordem que Deus deu. Deus colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar a noite e o dia, e separar a luz das trevas, e Deus viu que era bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o quarto dia. Encham as águas de seres vivos, aqui a gente vai pular um pouco. Eu quero só ver o que eu marquei aqui em relação à pergunta da Esther. Marquei nada. Eu não marquei nada sobre isso, não. Vamos. Produz a relva, espécie, rebanho, faça. O 26, 27, 28, 29, 30 e o 31, nós vamos ver na próxima aula. A próxima aula vai ser o que significa ser imagem e semelhança de Deus. Aí nós vamos ver a criação do homem e o que Deus atribuiu ao homem, o que significa isso. Deixa eu ver. Tá. Para a gente ir finalizando então, que já deu 9 horas, né? O capítulo 2, aí a gente vai entrar numa outra questão que vai entrar em conflito, na verdade, né? Se a Bíblia, a sequência dos capítulos é cronológico, não faz sentido Deus criar o homem na primeira e depois criar ele de novo no capítulo 2. Então o que a gente tem aqui? O capítulo 1 de Gênesis, vamos lá. Versículo 1 é um, para mim, tá? É um subtítulo. Cabeçalho é o que vai ditar o que está acontecendo na sequência. Capítulo 1, versículo 1. Do 2 até o 31 é essa explicação. Deus criou os céus e a terra. No início, Deus criou os céus e a terra. Os versículos que vêm depois é uma explicação desse título. O capítulo 1 não necessariamente ele é cronológico. A gente viu isso, que a gente vai ter várias tensões ali em relação a isso. Então, para a gente não ficar queimando nossos neurônios, é mais fácil a gente entender assim, não necessariamente é cronológico, mas está mostrando a forma como tudo veio a surgir, como tudo veio funcionar. Então a gente consegue casar as visões tradicionais com a visão do John Walton. Deus ele cria do nada, mas ele também dá função. E ao mesmo tempo, tudo isso vai revelando o caráter de Deus, sua soberania, seu poder, sua bondade, sua generosidade, sua relação com a criação, tudo mais.
Só que o capítulo 1, ele ainda é resumido. O 2, o capítulo 1 é como se fosse um trailer de um filme que a gente vai assistir no capítulo 2. Principalmente sobre a criação. Porque a partir do versículo 4 em diante, a gente vai ter... quando o Senhor Deus fez o céu e a terra, ainda não tinha brotado nenhum arbusto. Então ele vai voltar lá no 1 para explicar algumas coisas que ele não explicou no capítulo. Só para a gente ter uma ideia aqui. Ele vai concluir ali, e aí é onde eu vejo que esse versículo 1, versículo 2 e 3 do capítulo 2 seria o final do 1. E o capítulo 2 deveria começar no versículo 4. Porque ele termina lá o 31. E Deus viu tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se tarde e manhã e esse foi o sexto dia. E o capítulo 1 era para continuar. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizaram e tudo mais. O capítulo 2, para mim, começa no 4, se a gente fosse estruturar. E aí ele vai recontar a criação de novo, acrescentando mais detalhes. Ele vai falar, essa é a história, e aqui também a gente vê que é como se fosse um título. Essa é a história das origens dos céus e da terra no tempo que foram criados. E aí ele vai começar. Quando o Senhor Deus fez os céus e a terra, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado. Porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. Também não havia homem para cultivar o solo. Todavia brotava a água da terra, e aí ele está mostrando como é que essas funções que ele atribui no 1, a gente vê como isso aconteceu no 2. Que ele falou, produza ervas na terra, plantações, vegetações. Mas como elas surgiram? Versículo 6 do capítulo 2. Todavia brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então essa água que fazia com que essas flores, essas plantas surgissem, né? Até o dilúvio, porque lá vai falar... É engraçado, a Bruna vai lembrar disso. A gente estava tendo uma aula uma vez sobre isso. E aí é como se Noé chegasse assim e falasse assim, ó gente, vai chamar Kalamananaha. Porque eles nunca ouviram falar em chuva. Entendeu? Então o que ele falou para eles... Por isso que eles falam, você está ficando louco? O que é isso que você está falando? Porque é uma palavra que eles nunca ouviram na vida. Então ele chega lá e fala, sei lá, qualquer coisa que ele fala, que isso, velho? Porque nunca tinha chovido. Aí a partir daquele momento lá, começou a chover. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Bom, aí vai entrar aqui, que vai ser a última aula, a partir do 8, né? Deus tinha plantado um jardim no Éden. Então, dentro de toda essa criação que a gente viu, tinha um espaço que era sagrado para Deus. Um espaço chamado Éden, e que nesse espaço ele criou um jardim. Por isso que é Jardim do Éden. Era um jardim que ficava dentro desse local. Que aí é onde a gente vê que é o grande templo, né? Que Deus fala para construir lá depois. Como uma réplica. Fez nascer do solo todo tipo de árvore. E aqui ele vai explicando tudo que surgiu dessas vegetações. No Éden nascia um rio, irrigava toda a região. O Senhor colocou o homem no jardim para cuidar dele, cultivar, né, coma livremente. Alguma pergunta sobre alguma coisa que a gente não viu no capítulo 1? Algum comentário? Agora é a hora. Até 9h15 é o horário. Também? Pode ser.
É, pode ser isso, porque a questão do descanso é algo muito importante para Deus. Então, eu entendo que o ápice da criação é o sétimo dia, o descanso. Apesar de que a criação do homem também é muito importante. Mas o descanso, ele é muito mais importante que isso. Porque lá vai ter, não, se eu não me engano, o primeiro exílio de Israel é porque eles não deram descanso para a terra. Lembra que eles tinham que deixar a terra descansar no sétimo dia. Porque assim, eles estão lá trabalhando, de segunda a sexta, vamos usar assim. No sétimo dia era para eles confiar de que Deus ia suprir o sétimo dia para eles. Não precisavam trabalhar para colher no sétimo dia. Só que aí a gente vai vendo na narrativa até o exílio, até depois do exílio, né? Que aí Deus vai explicar isso. Ele vai falar, ó, eu mandei vocês para o exílio porque vocês desobedeceram o meu descanso. E a terra estava cansada da obra de vocês. Por isso eu expulsei vocês da terra para que ela pudesse descansar. E assim que ela terminar de descansar, vocês vão poder voltar. Quando vocês fizerem a leitura, vocês vão ver que Deus fala exatamente isso em um dos exílios. Então o descanso para Deus é muito importante. Aí vai entrar essa questão, assim, por que a gente, essa teimosia nossa, né, esse fruto da queda que a gente herdou, de trabalhar e trabalhar e trabalhar, e, sabe? E aí a maioria das doenças e dos problemas que nós temos hoje é excesso de trabalho. Burnout é o quê? Excesso de atividades. Então, a questão do descanso é muito importante. Isso vai entrar também um pouco na mensagem que o Wesley trouxe sobre mordomia. Que o tempo, a mordomia cristã não tem a ver só com dinheiro e com bens materiais. Mas o tempo não é nosso. O tempo é do Senhor. E a gente precisa administrar nosso tempo. Porque Deus vai cobrar. Como a gente está gastando o nosso tempo? Então o tempo ele entra nessa questão. O descanso, o tempo para todas as coisas. Vai entrar nessa questão da mordomia. Porque a gente está agindo como se a gente quisesse governar o tempo. Tipo assim, não terminei minhas tarefas, vou trabalhar a noite inteira, sendo que a noite foi feita para o descanso. Só que, tipo assim, a gente leu aqui, Deus colocou o sol e a lua para governar, vai reger o nosso dia. Acabou o dia, era para acabar nossas atividades, era para a gente descansar. E aí os judeus levam isso muito a sério, por isso que sim, a maioria dos judeus eles prosperam muito, a sabedoria que eles têm, tudo isso tem um pouco a ver com o sábado. E deu 6 horas da tarde, sexta-feira, acabou. Fecha tudo, você não vai achar ninguém na rua, porque está todo mundo no Shabat. E aí o descanso tem a ver com saber descansar. Que você não descansa assistindo 3 horas de uma série. Você vai... Isso não é descanso, gente, pelo amor de Deus. O descanso tem a ver com contemplar, com desfrutar daquilo que você fez, desfrutar da comunhão dos irmãos. O Shabat começa às 6 horas, onde os judeus se reúnem para comer juntos e se alegrar e cantar louvores. E aí eles têm toda uma liturgia, eles têm que ler os salmos lá. Eu acho isso incrível. Só que o Shabat não é só a sexta-feira ali das 6 horas da tarde até, sei lá, meia-noite. No dia seguinte, até 6 horas da tarde, continua sendo Shabat. Eles continuam fazendo a mesma coisa. Eles continuam em comunhão, continuam vendo amigos, tendo lazer com a família. Eles não têm esse negócio de ficar assistindo e... vou descansar carpindo um terreno. Para, gente. Não tem... Pode ser um tipo de terapia para alguns? Pode ser, mas não é descanso. Não é descanso. Então, tem tudo a ver com isso. Bom, então, só resumindo, tem um minutinho. Gênesis 1, ele existe várias possibilidades interpretativas. Ele não necessariamente é cronológico. Ele pode ser simplesmente
um conglomerado, assim, uma aglomeração de tudo que Deus fez, que é dividido por etapas. Então, os dias ali não são dias como os nossos. Isso aí, assim, isso aí eu defendo com unhas e dentes. Não são dias como os nossos. Pode ser etapas da criação. Aconteceu tudo ali, mas vamos dividir por etapas. Dia 1 não é cronológico, mas vamos separar por tópicos para ficar organizado esse texto. Entende? Dia 1 seria essa etapa da criação. Dia 2 é uma outra etapa, um outro tópico. Como pode ser também eras. Esse primeiro dia pode ter demorado aí 100 anos, ou 1000 anos, né? Porque 1000 anos para Deus é um dia e um dia é 1000 anos. Então, tipo assim, a gente pode ler como uma criação científica mesmo, como tudo veio à existência, vegetação. A gente vai entrar em biologia, vai entrar em astrologia e tudo mais. A gente pode ler dessa forma, não tem problema. A gente pode procurar o significado dessas coisas que aconteceram, não tem problema. Mas é isso. Como tudo veio surgir, como Deus colocou em ordem, como Deus deu função, propósito, como Deus se relaciona com a criação, ao mesmo tempo que mostra o poder dele sobre todas as coisas. Pode ser também uma exortação do autor para que eles parassem de adorar e falar, ó, cara, Deus criou o sol, pare de adorar o Deus do sol, adore o Deus que criou o sol, sabe? Pode ser tudo isso. Porque o objetivo não é a gente bater o martelo em nada. Assim, ó, é isso aqui, as outras estão erradas, a gente vai chamar todo mundo de herege a partir de agora, que pensa diferente de nós. O objetivo não é esse, o objetivo é que a gente leia Gênesis com uma riqueza de informação. E aí a gente faz uma leitura mais contemplativa da Bíblia. Eu leio aquilo ali, eu vejo as várias possibilidades, eu falo, nossa, cara, como Deus é incrível, sabe? A gente passa a contemplar, a meditar no texto. E, bom, é isso. Aula 2, o capítulo 2, eu vou gravar ele, que queria explicar muitas coisas mais profundas, mas não dá tempo. Eu já vi que não vai dar certo. Não terminamos nenhum direito. Mas é porque a próxima aula vai ser só sobre o ser humano, a criação do ser humano e tudo mais. Depois eu mando lá no grupo. Cronológico. Isso depende muito de quem. Não. Depende muito de quem tem autoridade para determinar como as coisas vão ser interpretadas. Por exemplo, lá nos primeiros séculos, se eu não me engano, até na época de Jesus, existiam duas escolas de interpretação muito fortes, que era a escola de Alexandria. Alexandria e Escola de Alexandria, Escola de Antioquia. Bom, eu vou colocar Antioquia, mas eu vou ver se é isso aqui mesmo. Antioquia? Não tenho certeza. Enfim, uma ensinava que a interpretação da Bíblia deveria ser alegórica. Sim, a gente não pode olhar para o texto e achar que o que ele está dizendo é o que ele está dizendo. É Antioquia, né? Ai, graças a Deus. E a outra vai ensinar que não. O que está escrito é o jeito que aconteceu. E isso desde a época de Jesus. Aí o que acontece? Nos primeiros séculos vai ter essa briga aqui. Um teólogo brigando com o outro para
mostrar qual que é a interpretação correta. Vai chegar um tempo, com o passar dos anos, que eles vão falar assim, gente, precisamos encontrar um equilíbrio sobre isso, porque uma está ensinando certo, só que ela está dizendo que é assim que deve ser. E a outra também está ensinando certo, só que o problema é que está querendo esculachar a outra. E não, a gente precisa entender que as duas formas estão certas. Só que a gente precisa identificar isso no texto. Quando é símbolo, quando é alegoria, quando é metáfora e quando está realmente falando que é o que é. Aí, quando a igreja se mistura com o Estado, aí vira lá a igreja se mistura com o Império Romano, o que a gente tem? Vai ter essa variação, porque a igreja era que decidia quem seriam os teólogos. Então, se os teólogos que eram eleitos, eles vinham da escola de Alexandria, eles jamais que ia deixar alguém de Antioquia chegar até lá. Então, quem estava no poder era quem ditava a forma como seria interpretado. Por muito tempo, essa aqui foi a forma alegórica. Por isso que hoje, quando a gente lê o Antigo Testamento, é uma herança católica que nós temos, é de quando a gente lê lá em Isaías, Jeremias, rainha do céu, muita gente acha que está falando de Maria. Só que assim, gente, rainha do céu está lá em Jeremias, sei lá, 2000 anos antes de surgir Maria. Então, rainha do céu, lá naquele contexto, era um deus pagão que era adorado pelo povo. E o povo de Israel passou a adorar aquele deus. Então, Jeremias ou Isaías está exortando o povo, falando, para de adorar isso aí. Então, como que o profeta está exortando a parar de adorar a rainha do céu, mas aqui eles estão falando para adorar como se fosse uma coisa boa. E rainha do céu passou a ser interpretada como Maria. Porque é a interpretação alegórica. Eles estão atribuindo algo àquele objeto que, sim, para eles pouco importa se o texto está dizendo ou não. O que vai valer é o que a gente passa a entender a partir disso. E foi. Lá na Reforma Protestante, foi que a forma de interpretar aqui, literal, passou a ser entendida de novo. Aí a gente vai ter método histórico-gramatical. Ou seja, a gramática do texto é histórico, é exatamente como aconteceu, e não mais simbólico ou alegórico. E aí a gente vai ter um monte de briga. E aí vai surgir outras escolas depois disso, mas o ponto é que como nós herdamos muita coisa da Reforma Protestante, quem define o que vai ser interpretado é isso aqui. Hoje no Brasil, quem que decide o que é uma boa teologia? Vamos lá, teólogos que falam assim, não gente, isso aqui é bom, pode ir, que isso aqui é bom. Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, todos eles são reformados assim, roxo. A gente não vai olhar assim e falar pro cara do chapelão lá, Valdomiro Santiago. E aí, Valdomiro, o que é bom pra gente ler? Por quê? Cara, não dá para levar a sério essas pessoas. Então, no Brasil, o que define como as coisas devem ser, como as coisas devem ser interpretadas, é o meio reformado. São os presbiterianos, os batistas, esses teólogos aí. É eles que decidem o que é bom para o Brasil ou não. Tanto que, para muitos desses teólogos assim mais ortodoxos, Iago Martins, Guilherme Nunes, o Bibo são uma aberração. Tem? Porque, como assim eles estão falando algo diferente de nós? Nós somos a autoridade sobre como a Bíblia deve ser interpretada. Tem? Então, a gente lê isso aqui porque a nossa herança vem de como a Reforma Protestante interpretou. Assim, os pentecostais não é levado a sério,
assim, só assim, meio reformado. Os teólogos de carteirinha, assim, bem ortodoxos mesmo. E é por isso que a gente tem essa herança. Mas aí quando a gente para de, tipo assim, quando a gente passa eu vou estudar teologia, e a gente entra no mundo da teologia, a gente tem um universo de possibilidades. E a gente não precisa depender de um só. Entende? E aí a gente vai filtrando o que é bom, o que é ruim e tudo mais. E é engraçado que o Nicodemos, ele tem uma visão interessante sobre o período, quantos anos tem a Terra. Porque muitos vão brigar e falar assim, não, a Terra tem só 6.000 anos e é isso. Fora disso está tudo errado. Outros vão falar, não, a Terra tem milhões de anos. E quem pensa diferente está errado. Aí o Augusto Nicodemos, para encontrar um equilíbrio, ele fala o seguinte: a Terra, ela é jovem, ela não foi criada há poucos mil anos atrás, mas ela foi criada com aparência de velha. Adão foi criado no máximo 6.000 anos atrás, só que ele foi criado com aparência mais velha, ele não foi um bebê. Adão foi criado adulto, então a Terra ela já foi criada madura. Ele vai encontrar um equilíbrio entre essas duas visões. E assim, é muito interessante. Mas aí a gente precisa filtrar tudo isso. Hoje já não tem mais essas duas escolas. Tradicionalmente, sim. Mas hoje a gente vai ter... O que o Nunes trabalha muito é a linguística. Então ele não vai ver se o texto é a gramática é histórica ou não. Ele vai olhar para a estrutura do texto e vai tentar encontrar quais são os argumentos do texto. Ele vai trabalhar a linguística. É uma outra forma de interpretar. E tem outras assim também. Mais alguém? Beleza? Já? Uhum. Imagina. Em 6 dias Deus criou o universo, em 6 dias eu não consigo terminar meu trabalho. Ai, meu Deus. Bom, vamos orar então. Pai, obrigado por esse tempo. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nos ajude a organizar a nossa mente, organizar as informações. Nos ajude a digerir o que é bom ou não. Gere em nós o interesse em buscar por mais e para que a gente amadureça as nossas ideias e que nós possamos fazer tudo isso para te adorar melhor, para te conhecer melhor e nos rendermos aos teus pés em adoração, Pai. Em nome de Jesus, amém.